Olá, seja bem-vindo a você que está na TVC Canal 15 da NET. Esse programa é o Fala Direito, sob a coordenação da professora Silvia Gonzaga, e tem como objetivo falar de temas polêmicos da área de direito. Hoje nós vamos falar sobre a Semana Antiproibicionista. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o professor da Faculdades Maringá, Fernando Rodrigues de Almeida. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Michel, agradeço o espaço para a gente poder fazer uma conversa, um diálogo aberto por um tema tão delicado e tão importante a ser trazido na discussão. Muito obrigado. Professor, a primeira pergunta, por que esse assunto é tão polêmico, mexe tanto com a sociedade? Michel, o que a gente pode ter em mente que sempre que a gente trata de questões que envolvem um conhecimento, uma consciência coletiva, que traz enraizado em si determinações de relação de, por exemplo, violência, determinações de rompimentos sociais, sempre vão ter assuntos delicados quanto a isso, né? Na história a gente superou algum deles, né? Alguns deles são aceitos socialmente, mas outros, para a gente conseguir ter qualquer tipo de debate sobre isso, nós precisamos enfrentar uma desconstrução de paradigmas e de desmistificações das coisas para podermos discutir. Então é o momento certo, é o momento da gente começar a galgar, ter algum resultado num debate, seja para qual for o lado desse resultado, né? Falando sobre a questão social, tem uma questão que mexe muito com as pessoas quando uma pessoa pobre é pega com droga, ela acaba sendo enquadrada como traficante. Já uma pessoa rica, ela acaba sendo enquadrada como usuário. Como é que está essa questão ainda? Tem essa falha na lei? Michel, o grande problema do direito, do modalidade do direito, é que ele responde muito. O direito por si, ele é feito para ser neutro, né? O direito, ele é uma tentativa de neutralidade. Só que o direito responde muito como nós nos comportamos socialmente, né? Eu costumo dizer, imagina que é muito complicado, é muito constrangedor até da gente pensar nisso, mas imagina que você está andando na rua de madrugada e vem alguém à sua direção, né? Tem alguém na sua direção, você fica com muito medo daquela questão, esperando o que pode acontecer com você de madrugada, escuro, sozinho, e quando a pessoa vai chegando perto de você, você se depara com, por exemplo, um político já condenado por crime, mas engravatado, bem apessoado. Apesar dele ser classificado legalmente como criminoso, certamente eu tenho ideia, posso até ousar em afirmar que a gente vai se sentir muito aliviado de estar cruzando com esse político e não com outro estereótipo social. Isso é um problema sociológico, de fato, né? É um problema de consciência coletiva. E isso reflete na forma como a gente pretende punir, né? Nossa consciência de punição em determinados momentos é uma consciência de diferenciação. Está mais no consciente coletivo essa ideia de que para a gente se sentir como parte de uma sociedade boa, a gente tem que ter um reflexo, como que eu posso dizer, um reflexo do que não somos nós, né? Na filosofia tem questões importantes quanto a isso, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, como ideias de Foucault, etc., que falam que a prisão ela está muito ligada, o punitivismo está muito ligado, por exemplo, com a estrutura do manicômio. Para que o manicômio? Porque se os loucos vivessem entre nós, como nós saberíamos que nós somos sãos ou somos loucos, né? A gente tende a ter uma diferenciação, gesto de diferenciação para nos reconhecer. Isso reflete muito no direito. A lei em si, ela é bem neutra. Ela não coloca qual é a classificação de tráfico, de quantidades, por exemplo. Ela leva em consideração o ânimos, ou seja, a vontade do autor em praticar o tráfico ou a vontade do autor em ser pego consumindo drogas. Mas essas perspectivas sociais, queira ou não, vão refletir muito diretamente na situação social, né? Professor, nós fomos às ruas e gravamos a opinião de algumas pessoas. Vamos dar uma olhada? Claro. A legalização da maconha está dando muita polêmica. Você é a favor ou você é contra? Bom, eu sou favorável, não entendo que seja um produto ofensivo para a sociedade, mas eu também entendo o ponto de vista de quem é contra. Acho que o problema não seria nem o uso da maconha em si, mas as estruturas sociais que ela afetaria. Sendo um produto legalizado, o tráfico acabaria. Isso eu acho que não tem discussão, né? Porque se a pessoa tem a condição de comprar o produto num meio legal, numa farmácia, ela não ia mais procurar um traficante.
E uma vez que o traficante não tem mais essa renda do tráfico de drogas em si, o que aconteceria com ele? Talvez o traficante, de um ponto de vista mais elevado economicamente, estaria com a vida tranquila. Agora, as outras camadas que se envolvem com isso, né, as pessoas de mais baixa renda, que não teriam mais produto para comercializar, elas fariam o quê? Iriam roubar, iriam se meter na vida de outras pessoas, de outras camadas. Então eu entendo sim o ponto de vista de quem é contra, mas do meu ponto de vista, se a gente tivesse uma estrutura mais favorável, seguisse um modelo que funciona como modelo americano, acho que sim, seria um negócio interessante. Se hoje as drogas forem aprovadas, você acha que o Brasil está pronto? Bom, eu acho que hoje, no momento, ainda não estaria pronto. Seria necessário anos de uma mudança cultural, econômica e social para a gente estar completamente pronto. Até os países que se dizem prontos ainda enfrentam problemas, então aqui isso não seria diferente. Você é a favor ou você é contra? Na verdade, sim, eu não sou contra a maconha em si, eu tenho uma posição assim, da descriminalização do uso, né? Eu acho que deveria ser feito um estudo em cima disso, da descriminalização. A legalização em si das outras drogas, depende como for o ponto de vista, se é para legalizar para vender na rua, em qualquer lugar, aí eu não sou a favor. Agora, se for uma coisa com regras, com condições comerciais, que seja favorável até de repente para o governo poder investir em outras áreas, aí eu sou a favor. E para uso medicinal, que é o caso da maconha? Sim, aí eu acho justo, acho necessário, já é mais do que comprovado que tem sim propriedades muito boas. E acho super válido isso sim, de ter um controle melhor e liberar para quem realmente precisa, porque tem efeitos sim que comprovam que essas pessoas elas têm melhora dos sintomas por conta do uso da maconha. Tanto para o uso recreativo quanto para medicinal, acho que não há problema. O uso recreativo, o problema acho que acaba trazendo um pouco do tráfico para dentro da sociedade. O uso recreativo, se a pessoa tiver um acesso, por exemplo, na farmácia a esse produto, acredito que não haveria nenhum problema. Só que também eu não sou assim, muito a favor do uso em praça pública. Isso eu não sou, assim como o cigarro também, eu não sou a favor do uso dentro da praça pública. Eu acho que as outras pessoas não são obrigadas a conviver com isso no ambiente público. Se for dentro da casa da pessoa, no ambiente privado, tudo bem. Então, doutor, o senhor concorda com as opiniões? Veja, Michel, as opiniões são sempre muito lúcidas quando a gente vai ouvir as pessoas, né? Porque faz parte do movimento democrático, todas as opiniões são lúcidas e são preocupantes quanto a isso, né? Alguns pontos são importantes serem levantados aqui, né? Como, por exemplo, se fala muito da ideia da descriminalização da maconha, por exemplo, ou da descriminalização do uso recreativo de drogas, né? A gente tem que entender que nosso modelo democrático já passou por esse paradigma em algum momento. Existem alguns estudos dentro do direito que se costuma falar que o exemplo do que se entende como o crime de uso hoje no Brasil é considerado uma legislação simbólica. Como assim? A gente chegou num paradigma de discussão democrática em que não se chegava a um consenso se descriminalizava-se o uso ou criminalizava-se o uso, né? Hoje a gente tem um crime existente que existe uma condenação, mas uma condenação sem pena. Isso é tão curioso porque essa condenação, se ela for substituída por benefícios à pessoa, por exemplo, ela não tiver antecedentes, etc., a pessoa vai ter mais trabalho de ir no fórum todo mês assinar um papelzinho do que a pena mesmo, que seria uma admoestação, o juiz dá uma advertência para a pessoa. Isso já é um reflexo da dificuldade que a gente tem em trabalhar com essas questões. O modelo de uso de drogas hoje é um crime sem pena, ou seja, basicamente é uma indecisão, se a gente quer ou não quer a descriminalização de uso, né? E veja, é justamente nesse ponto, a nossa preocupação ao falar disso a descriminalização para uso recreativo, ela vai modificar, como se falou, é um pensamento bem interessante no vídeo, essa ideia do fim do tráfico, por exemplo, né? Uhum. Veja, a descriminalização de uso vai vir acompanhado com regulamentações de que gênero? Porque, penso eu, quem serão, se o crime de tráfico, por exemplo, continua, quem serão, como a gente acabou de falar agora, quem serão as pessoas presas por tráfico, né? Vai ser uma consciência de pessoas mais abastadas só conseguirem
usar drogas que algumas delas já utilizam, só que com a consciência mais tranquila, e vão continuar tendo prisões, encarceramentos em massa de pessoas que não têm condições para pagar seus advogados, não têm condição para... E também se comenta, eu percebi, me chamou muita atenção, ainda nesse sentido, que se mencionou ali a ideia dos Estados Unidos, da forma como os Estados Unidos trabalham com as drogas, né? Hoje os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, né? A maior população carcerária do mundo, sendo que dessa população carcerária, um número muito grande, que eu não vou me recordar agora exatamente os números, mas uma maioria formada por crimes ou contra o patrimônio, furtos, né? Ou sobre tráfico. E o mais assustador é que lembra muito o Brasil, que dentre esses crimes de tráfico nós temos pessoas pobres, negras, nos Estados Unidos, num país que tem essa característica democrática, que faz prisões em massa. Bem, o Brasil está tão longe disso? Não, o Brasil é o terceiro maior em população carcerária do mundo com essas mesmas características. Veja, então não sei se é exatamente a descriminalização do uso que vai resolver o problema de punitivismo, de encarceramento. A ideia da antiproibição é justamente a gente repensar o que a gente vem fazendo como política contra drogas. Tem um professor norte-americano que fala muito sobre isso, que é o professor Carl Hart, que ele costuma dizer que a gente costuma chamar de guerra contra as drogas. As drogas não são um sujeito. Não dá para guerrear contra as drogas, né? O que a gente tenta é uma resolução social do que está acontecendo, né? Então, de fato, a preocupação é basicamente essa. Descriminalizar o uso, regulamentar o uso e também o tráfico. A regulamentação das drogas, ela não pode vir com mais uma legislação simbólica que não vai mudar nada. Ou a gente entende, e não dizendo exatamente que o ideal é a descriminalização ou a liberação, mas veja, se a gente for tratar desse assunto, a gente tem que pensar numa boa regulamentação e acabar com essa divisão de uso e tráfico. Regulamentação. Ou se mantém uma proibição e um punitivismo e continua se prendendo as pessoas, a gente vai ter que rever nossos conceitos sociais para saber como que vão ser feitas essas prisões. Ou seja, em comparação Brasil e Estados Unidos, lá que está liberado e aqui não, está praticamente igual. Só que é um modelo a se seguir, o modelo americano, ou se for liberar, deve-se criar uma lei própria no Brasil de acordo com os nossos regimes sociais. Perfeitamente. O modelo norte-americano é muito difícil de ser seguido. Além de ele enfrentar problemas de opinião também, que é muito contraditório, se funciona justamente por esse ponto. Nós temos uma população carcerária muito grande nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm legitimidade entre os estados. Cada estado pode regulamentar a possibilidade de uso recreativo ou não e fazer suas próprias leis dentro de alguma modalidade. No Brasil, a gente tem outro modelo de direito, né? A gente tem um modelo de direito que costuma se chamar aqui de civil law, ou seja, a lei escrita ela tem um poder muito mais determinado. A regulamentação no Brasil teria que ser feita de uma forma legal, infelizmente acabaria sendo uma forma burocrática, por isso que também a questão de a gente acabaria com o tráfico, foi citado o cigarro, por exemplo. O cigarro é uma droga lícita, só que a gente tem contrabando de cigarro falsificado, não é falsificado, né? Cigarro sem a procedência da Anvisa aqui, em massa no Brasil. A gente não acabou com o contrabando porque o cigarro é uma droga lícita, né? No modelo brasileiro a gente vai ter impostos altos, ou seja, não vão ser todas as pessoas também que vão ter condições para comprar drogas para uso recreativo. Então a regulamentação do Brasil tem que ser muito séria. A gente tem que pensar nas consequências dessa regulamentação, né? A gente até falava há pouco que essa semana da antiproibição trata vários problemas, não só das drogas, né? Se a gente for pensar, só para fazer uma analogia isso, a preocupação, por exemplo, contra a regulamentação do aborto, não é só a descriminalização, é a regulamentação. Imagina, a discussão a mulher tem que ter o direito sobre o seu próprio corpo, mas sem a regulamentação, ela não pode ser obrigada pelo seu namorado a abortar. A gente tem que ter esse tipo de preocupações além só do modelo proibição, descriminalização, porque é um modelo muito punitivo. A gente tem que tentar superar um pouco essa ideia e pensar mais em efeitos sociais, né? Para qualquer lado que for a discussão. Doutor, nós temos uma pergunta das ruas e o senhor vai responder para a gente. Vamos lá. Olá, meu nome é Justismar. Uma pergunta. O cigarro, atualmente, as propagandas são proibidas. Se a maconha for liberada, a propaganda de maconha vai ser proibida ou vai ser liberada também? Bem,
A pergunta do Josimar também é bem pertinente para a gente esclarecer essas questões. A regulamentação do uso da propaganda e do uso em ambientes internos e externos, né, ela veio com o advento da chamada lei antifumo, né, que é uma lei federal que regulamenta não só isso, mas também a incidência de impostos sobre o cigarro, né. É uma regulamentação específica feita para o cigarro, ou seja, ela não vincularia numa possível descriminalização do uso da maconha ou de qualquer outro que seja as outras drogas regulamentadas. A necessidade seria, ela não poderia ser usada como analogia, e sim seria feita novas formas legais, né, tanto para comercialização, incidência de impostos, como foi falado anteriormente, onde que poderiam ser utilizadas essas drogas, né, tem países que há regulamentação, que você só pode fazer uso de drogas em locais específicos, né? Então, a própria teria que ser uma regulamentação legal nova, e assim essa regulamentação traria novos conceitos. Não seria utilizada a mesma regra do cigarro. Seria utilizada uma legislação e uma regulamentação específica para isso, que seria nova e teria que ser feita do zero. Ou seja, assim como a questão americana, tudo vai ter que ser readaptado. Vai ser uma readaptação tanto legal quanto social. Para você que ligou a TV agora, nós estamos falando da Semana Antiproibicionista. Nós vamos para um rápido intervalo e logo depois nós vamos falar sobre o canabidiol. Tirei minha carteira de motorista, eu comprei meu primeiro carro, fiz tudo direitinho, como manda a lei. A cada dia que passava, eu ganhava mais confiança no volante. O problema era esse, eu perdi o medo de dirigir e comecei a correr muito. Eu saía de casa sempre atrasado, então nas ruas eu tinha que tirar esse atraso. Eu não respeitava nada, pessoas, sinalização, animais, tirava a fina dos postes, entrava na contramão, fazia loucuras. Eu sempre estava arriscando a minha vida e dos outros, tudo em alta velocidade, sendo de moto de carro. Os meus amigos falavam que eu corria demais, mas para mim isso era orgulho, eu me achava o cara. Até que um dia, eu confesso, tomei 2 cervejas e saí dirigindo. Para o meu azar, encontrei uma árvore na minha frente. Eu falei, sai! Eu não vi mais nada, tudo escuro e confuso. Acordei assim, no hospital, tonto. Ainda bem que eu acordei, porque o meu amigo que estava no carona não teve essa chance. É um peso que eu vou carregar para o resto da minha vida. Só depois que eu passei por isso que eu aprendi. Respeite o trânsito, respeite sua vida, respeite a vida dos outros. Voltamos com o Fala Direito. Hoje nós estamos entrevistando o professor da Faculdade Maringá, Fernando Rodrigues de Almeida, que é professor de Direito Constitucional e Filosofia. Hoje nós estamos falando sobre a Semana Antiproibicionista. Doutor, a gente volta já com esse bloco com uma pergunta das ruas. Vamos lá. Meu nome é Erika Mirutakama e eu pergunto, se as drogas forem liberadas, quais serão as mudanças na lei? Doutor, essa com certeza é a maior incógnita de todas, né? Uhum. O que será mudado? Dá para fazer uma projeção? É uma projeção difícil, depende muito da amplitude que vai ser discutida essa regulamentação, essa descriminalização. Depende se a gente for falar, então, em descriminalização, por exemplo, da cannabis e seus derivados. Se a gente for falar de uma descriminalização, ou seja, uma revisão geral sobre quais que são as drogas ilícitas, porque veja, não existe uma lei que determine o que são drogas lícitas. Existe uma lei que define ideias sobre drogas. É a própria Anvisa, em regulamentações específicas, que define se aquilo é ou não é droga.
As pessoas normalmente já devem ter ouvido falar muita questão, por exemplo, de lança-perfume. Lança-perfume, por muito tempo, era droga, depois deixou de ser droga, voltou a ser droga, porque tudo depende de regulamentação, né? Então a gente estaria falando aí, primeiramente, se a lei atual sobre drogas for modificada, então provavelmente a gente estaria falando da exclusão de um artigo específico que criminalizava porte para uso próprio, que você leve consigo para uso recreativo não só para uso recreativo, enfim, para qualquer tipo de uso, desde que você não tivesse a vontade de venda, de comercialização daquilo, né? Se for mais ampla essa definição, seria realmente uma reformulação da estrutura legal de política de drogas no Brasil. Ou seja, se a gente fosse estender isso para uma regulamentação mais geral, a gente teria que ter leis específicas para declarar sobre o que a gente está falando. A gente está falando de maconha, ou a gente está falando de maconha, cocaína e crack, a gente está falando de outros modelos de drogas e quais seriam essas regulamentações. Bem, então a princípio me parece que a discussão está sendo sobre descriminalização do uso. Nesse sentido é simples, a lei teria revogado o seu artigo que fala sobre esse crime e a Anvisa continuaria falando sobre o que seria passível de tráfico ou não. Do contrário, a gente teria realmente ter um esforço muito maior, um debate muito difícil dentro do modelo legislativo, né? Enquanto isso for uma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, não conseguimos chegar a esse ponto. Porém, se a discussão chegar até o modelo de regulamentação geral de drogas, daí toda a estrutura legal teria que ser modificada. Mas pelo que eu entendi assim, mesmo com a revogação não é algo tão simples assim. Não. Essa regulamentação, a gente falando em Constituição, que é a área do doutor, no Brasil vai anos e anos, né? Não seria uma coisa tão simples. O que vem se buscando ultimamente é que por meio do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, essa ideia presente na lei de drogas, presente nessa estrutura de criminalização do uso, né, do porte, do uso, enfim, dessa ideia de não ter a ambição de venda da droga, seja considerada inconstitucional, seja considerada uma forma que não pode ter mais vigência na lei. Esse primeiro passo é quanto a isso, né? Só que a discussão vai muito mais além. Mas mesmo assim é extremamente burocrático. Doutor, nós temos mais uma pergunta. Meu nome é Bianca Vieira e a minha pergunta é: se as drogas forem liberadas, como será lidado com o tráfico? Veja, essa eu acho que é uma pergunta de todas, eu acho que é a mais delicada. Seria a gente pensar que, havendo a possibilidade de o consumo, a estrutura lícita de uso de drogas, o que faríamos então com a estrutura do tráfico? Porque veja, se a estrutura de drogas passa a ser lícita, empresas, o Estado, né, se isso não for regulamentado, empresas vão ter interesse na comercialização, o Estado pode ter interesse na comercialização. Então, como seria a forma de lidar com o tráfico? Essa é uma preocupação muito grave. A gente mantém a estrutura do tráfico como ela funciona hoje? É aquela preocupação que a gente já esboçou no começo do programa. Quem seriam considerados traficantes? Né? Porque, veja, normalmente a gente mistifica uma estrutura de pobreza, a gente mistifica uma estrutura do traficante como se fosse quase como uma milícia organizada do Estado, né? Na verdade, na minha percepção, a gente tem muito mais uma estrutura de reafirmação de necessidade de ausência estatal, né? Ao mesmo tempo da necessidade do Estado e da ausência dele. Existem pessoas ali com condições de sobrevivência e isso é resultado de um próprio modelo econômico que a gente tem, né? O furto, ele não vem por uma compulsão doentia. Se a pessoa tiver uma compulsão doentia pelo furto, ela tem uma questão psicológica bem específica. Vem de uma estrutura social, vem de uma estrutura de vontades, uma estrutura de consumo. A mesma coisa com o tráfico, né? O tráfico, ele tem o resultado droga, que é um resultado que tem efeitos, né? Efeitos que a gente precisa entender que são efeitos recreativos, que são efeitos que a longo prazo levam ao vício, né? Ou dependendo do ponto de vista da medicina, a curto prazo, mas a grande questão é, como tantas outras coisas que a gente trabalha, né? Como o álcool, como o cigarro, levam ao vício e, por isso, despertam o interesse de várias camadas sociais e pessoas se veem na oportunidade. É uma guerra de mercado.
né? Ao mesmo tempo que a gente vê uma brecha de mercado e entra, pessoas com menos condições de vida vão ver uma brecha nisso e vão entrar. Essas pessoas vão ser consideradas ainda traficantes, mesmo, ou seja, a gente vai continuar criminalizando pessoas que pode parecer até um clichê falar isso, mas não é. A gente vai continuar criminalizando as pessoas pobres, pessoas estereotipadas socialmente e, no final das contas, beneficiando pessoas que têm mais condições de ter um uso recreativo legal, pagar caro na sua própria droga, né? Quem sabe aí até vão ter drogas gourmet no mercado que vão ser até mais atraentes, né? Vai ficar tudo mais caro. Tudo mais caro. Ou seja, e a maior preocupação disso que é o tráfico. O tráfico não é só a imagem do traficante monstruoso, violento. São pessoas. Por trás de todo crime existem pessoas. E essas pessoas são as grandes preocupações. E isso é realmente uma dúvida que não dá para ser respondida nesse momento. Porque eu acho que não está preparado ainda como sociedade para enxergar quem é o criminoso e por que chamá-lo de criminoso. Eu acho que a oportunidade da Semana Antiproibição é mais do que discutir um discurso reducionista de já está na hora de liberar as drogas, mas assim, as consequências sociais que a gente não vê atrás das drogas. Doutor, outro ponto muito comentado na Semana Antiproibicionista é a liberação do canabidiol. Nós vamos ver agora uma reportagem da KTV de Toledo falando sobre o assunto. Uma planta polêmica e com produção proibida em muitos países. Se por um lado a cannabis sativa, a famosa maconha, causa alterações psicossensoriais e dependência com prejuízos à saúde, por outro, pode tratar doenças como os transtornos do sono e a epilepsia. É que dentre os 60 compostos farmacologicamente ativos está o canabidiol. Doutor, quanto ao canabidiol, qual é a sua opinião? Veja, Michel, aí a gente já entra numa questão, claro, minha competência em opinar sobre uma questão tão médica assim não seria nem possível, mas na literatura, pelo menos o que a gente tem acesso, a utilização do canabidiol vem sendo provada e testada com muita insistência e resultados vêm sendo demonstrados. Eu entendo que sempre há e deve haver um cuidado de órgãos, né, tanto internacionais, né, OMS quanto a Anvisa no Brasil, um cuidado de pesquisa sobre qual é o limite da utilização dessas questões. Mas aparentemente isso está quase muito pacífico nos estudos médicos. Do ponto de vista legal, ainda é complicado. Como se pode ver na própria reportagem, a burocracia que a gente tem que enfrentar para ter a importação de um produto, né? A importação de um produto que pode estar sob vinculações de patente, sob vinculação de fábricas, né, de comércios específicos de produção, é muito grande. Normalmente você consegue um pouco dessa porção, tem resultados positivos nas pessoas que precisam de uma alternativa de tratamento, a gente vê quanto é o sofrimento dessas pessoas, não é um modelo barato. Quem precisa desse modelo precisa entrar nas vias judiciais para ter acesso a isso. E as vias judiciais são extremamente burocráticas para isso. Não é à toa, é um medicamento. O medicamento não pode ser colocado sem nenhuma regulamentação. O direito tem a preocupação de não fazer um mal para a sociedade, né? Então o movimento é extremamente burocrático. Ainda contar com modelos estatais para recebimento desse medicamento. E veja, se o Brasil, ao menos, se preocupasse nesse momento, com um primeiro modesto passo, de regulamentar ao menos as estruturas de pesquisa e comercialização de estruturas médicas relacionadas ao canabidiol, já seria um grande avanço para o Brasil. Não ter que depender de uma estrutura judicial para você fazer um pedido que tem que ser importado, que tem que ser regulamentado aqui, esperar até o fim do processo para isso ter alguma regulamentação, já seria um avanço bem significativo para a gente. Ou seja, falando em Constituição, nem todos teriam esse direito. Definitivamente não. Seria certamente uma droga controlada para casos específicos, né, se fosse a ideia do canabidiol,
teria que ter a prescrição médica, da mesma forma como um medicamentar já preta, só que pelo menos a burocracia para você ter acesso a esse medicamento seria menor. Você teria empresas farmacêuticas com interesse de produção, porque teria algum tipo de lucro. Você teria pessoas com mais acesso, farmácias com os acessos. Regulamentado? Sim, mas ainda assim bem mais simples do que o modelo que a gente vê hoje. Doutor, eu não posso terminar essa entrevista tão polêmica de um assunto tão comentado sem pedir as suas considerações finais. Quais seriam? Michel, é sempre delicado esse momento e eu acho que a gente tem que enfrentar com muita seriedade o modelo democrático. Enfrentar o modelo democrático é não pensar que existe só um ponto de vista e por mais que nossos pontos de vista sejam bem claros, eu acho que isso é importante sempre falar, todos nós temos espectros políticos, pontos de vista, mas sem o debate honesto, se a gente ficar em maniqueísmos de eu sou contra ou sou a favor, não há como decidir. Se as pessoas forem contra, se as pessoas forem só a favor e não tiverem um debate, não há regulamentação estatal. Sem a abertura de um debate honesto, tentando se livrar de preconceitos taxativos, tentando se livrar de estruturas formadas por uma mística social, seja para qual lado, não é possível numa democracia chegar num resultado. É necessário que esse debate seja feito de forma honesta e aberta. Ou seja, tem muito chão pela frente Muito. ainda. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Michel. E a você de casa, muito obrigado pela companhia e até a próxima.